Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, William, Luiz, Gláucia, Pamela, Liliane, Raul, Lauren, Jéssica e os outros alunos que estão com a gente aí na sala. Boa noite para vocês. Como está o frio por aí? Aqui o negócio está pegando, tá muito frio hoje, né? Sorte que a gente está aí no Flex, né? Que se fosse no semipresencial ia ser meio complicado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão vendo a minha tela aí? Tudo tranquilo? Eu estou sem meu retorno. Se estiver tudo ok, me diz ali um ok ali que já ajuda bastante. Perfeito, Liliane. Obrigado. Tudo certo então. Bom, hoje a gente vai começar com a apostila Mercados Capitais. Ok. A nossa apostila com mercados capitais. O que a gente vai ter nessa apostila inicialmente? A gente já fez uma referência sobre toda a apostila na aula anterior. Então, hoje a gente vai trabalhar o tópico, a unidade 1, o tópico 1, que é os princípios da economia, o tópico 2, os princípios financeiros e de investimentos, que as empresas têm ao seu decorrer, em toda a lógica da parte financeira. No tópico 3, a gente tem a dinâmica de investimentos financeiros em ações, em várias outras que a gente também vai decorrer dela. E depois, semana que vem, a gente entrar na unidade 2, a estrutura e normativas financeiras. E na próxima a gente vai seguir com a unidade 3, com o mercado financeiro de capitais. Aqui no tópico 1, os princípios econômicos, o que ele vai abordar, né? Ou o que é mercados de capitais? É onde os compradores e os vendedores negociam seus títulos, as suas ações, em diversos caminhos que a gente vai encontrar aí, também títulos de dívidas públicas, também as notas promissórias, vamos ver a parte de troca em banco, como funciona a taxa de juro recorrente a esses papéis. Validar e ver os valores que esses papéis, que são as notas promissórias, que a gente pode dizer, como um valor financeiro, que são conhecidos como valores mobiliários e que estão sujeitos a controle de comissões de valores mobiliários, que ele vai ser visto por vocês também por CVM. E por sua vez, os mercados de capitais, ele permite que as empresas e o governo façam a captação dos recursos desses investidores e distribuindo assim os recursos conforme a dinâmica própria economia, como ela vai girando ou como vai acontecendo a mudança no mercado. Então, os mercados capitais, eles fornecem recursos monetários para as diversas atividades econômicas, como das indústrias, do comércio, do governo, entre outras parceiras que a gente vai encontrar na sua constância. Também temos que entender que os princípios econômicos e financeiros é que dinamizam o mercado de capitais do país e do mundo, que a gente vai ver que agora a gente já está no mercado aberto, a gente vai ver como que funciona não somente dentro do Brasil, mas também nos outros mercados, né? Vamos ver aí um pouco sobre a economia, sobre as finanças, o impacto, movimentação financeira em seu entorno e principalmente aqui dentro do entorno do tópico 1, que a gente está falando dos princípios da economia, os princípios econômicos. No subtópico, a gente vai ver as noções da economia, que a economia analisa o quê? A escassez relativa aos recursos. Não tem recurso que tem, ele é bem escasso, ele não se renova conforme as pessoas vão utilizando ele, que a gente já viu isso em outra apostila. Objetivando fazer o quê? As necessidades aí desejadas da sociedade. Tem que ficar sempre de olho da oferta e da procura e as necessidades que os clientes realmente nos mostram que tem ao mercado. Já os recursos produtivos seria isso, a matéria-prima, os bens de capitais e, claro, o recurso humanos, que somos nós, fazemos tudo isso acontecer, são negociáveis também nesse mercado, tanto nos mercados de fatores de produção, para que as empresas produzam e também ofertam no mercado de bens e serviços todos os produtos para que possa satisfazer a necessidade da sociedade. Muito bem, agora a gente já teve aqui uma noção de economia, mas ainda vamos dar mais algumas pinceladas aí mais a fundo para a gente ter umas ideias. No momento que um bem, né, que se torna escasso, como a gente falou, que não é tão renovável, ele se torna um bem comum, né, um bem como valor econômico, já que ele não é renovável, ele vai ter um valor financeiro
dependendo de quanto mais escassez, maior o seu valor, né? Nesse sentido, a gestão da escassez é executada por 3 agentes econômicos, e como a gente já comentou anteriormente, mas aqui envolvendo esse parâmetro, que são as famílias, que são os consumidores, os produtores, que geralmente são as empresas, e, claro, o governo, porque o governo é o que vai regular tudo isso. E, por sua vez, que eles negociam seus interesses no mercado. E assim as empresas procuram as necessidades de produção, adquirindo os recursos produtivos. Certo, professor? Entendi. E os consumidores? Eles procuram satisfazer as suas necessidades através dos bens e dos serviços prestados por elas. Partindo da economia positiva e a normativa, a gente tem 2 grandes divisões da análise da economia, que a gente vai ver aí ela bem estruturada como microeconomia e a macroeconomia. Então a macro ela é mais ampla e a micro ela é mais enxuta. Então a gente vai ver algumas comparações para que a gente possa entender isso melhor. Já no outro tópico que a gente vai ter, que é a economia positiva e normativa, que a gente tinha falado, mas agora a gente vai falar mais um pouco delas a fundo para a gente ter aí um parâmetro maior de pensamento. A economia, por exemplo, normativa, ela analisa as condições econômicas no momento, como as coisas estão ou deveria ser, como ela está acontecendo. Por que no momento? Porque tudo pode ser modificado dependendo da política, da inflação e de vários outros fatores, até mesmo da escassez, que ela pode ser modificada aí. Então vamos dar uma olhada dentro dessa parte de o que seria economia normativa. E também a gente já tem a outra que é a análise positiva. A gente ia ver as duas, lembra? Então, que ela analisa o quê? Os fatos. Por exemplo, aí, vamos refletir um pouco nas perguntas que o livro ele traz para a gente. Ali na primeira, ele diz por que o Uber possui melhores tarifas que o serviço de táxi. Bem reflexivo. E aí a gente vai tentar separar qual que é uma e qual que é a outra. Na 2, será que para garantir um mínimo de redução da desigualdade é conveniente aumentar o recebimento da Bolsa Família para as pessoas? Vai resolver o problema? Na 3, o Brasil deveria negociar com a China para reduzir ou que possa ser reduzido as tarifas sobre as importações? Bom, ela já negocia, né? Então tem que ver se ela vai ser talvez 100% negociável ou fazer uma parceria enorme com ela para que ela possa reduzir. Não sei, ficar assim somente com um cliente é negócio? Acho que não, né? Mas aqui umas questões para a gente refletir e ver o que cabe uma e a outra. A quarta ali tem o acordo assinado, foi na greve dos caminhoneiros que eles fizeram. Será então que aumentou a renda deles naquela greve que eles fizeram? Realmente valeu a pena? Ele mexeu um pouco no mercado, mas o objetivo do acordo que eles assinaram, que era o aumento de salário deles através das transportadoras, será que isso aconteceu realmente? A gente não sabe porque não falou mais sobre isso, né? Só realmente quem está aí na área. E a quinta, a taxa de juros da Selic, né, mais baixa, aquece o consumo, se isso acontecer? Será que só isso aí resolveria? E ali a sexta, para diminuir a pressão no aumento dos preços, caso da inflação, deve aumentar os juros básicos da economia? São várias coisas que a gente pode avaliar, que a gente tem que refletir. Quais dessas a visão assim que aborda a análise positiva? Bom, aqui dentro dessas 6 que a gente refletiu agora, ficaria então com a primeira, a quarta e a quinta, como a economia normativa. E depois a gente tem a segunda, a terceira e a sexta, que deu para notar aí a diferença entre as duas. Uma é mais objetiva e outra nem tanto. Algumas têm uma solução mais cabível a curto prazo, mais passível, e a outra já nem tanto. Então é, mas porém, uma depende da outra, elas são bem semelhantes entre si, elas são entrelaçadas. As duas, positiva e a normativa, estão interligadas, como a gente viu nesse contexto. Elas são semelhantes, mas uma precisa da outra para entrar nesse contexto de raciocínio e que a gente possa refletir sobre a economia. No contexto do mercado de capitais, que é o que a gente vai abordar daqui para frente, será que com a diminuição da taxa de juros, a Selic que a gente mencionou agora, consegue aquecer o mercado das ações, por exemplo, na Bolsa de São Paulo? Talvez, se diminuir a atratividade dos títulos da dívida pública, com os menores juros, talvez, torna menos rentáveis. Assim, os investidores eles vão procurar o quê? Melhores rentabilidades aí, e assim, no mercado de ações, eles podem
vender um título e comprar outro, para quê? Para ter mais rentabilidade com o objetivo de ganho, de um lucro maior. Então, algumas coisas são mexidas assim, nessa parte de bolsa, de pregão, que a gente vê aí em vez em quando em alguns canais de televisão, e a gente vê aí realmente essa parte de aumentar e diminuir a bolsa de valores, como que funciona. Aqui a gente vai entendendo um pouquinho como que isso funciona, como os investidores procuram obter o lucro através dessas normativas e quais são os tipos de análise que eles fazem geralmente. Falando um pouco mais da microeconomia e da macroeconomia, então macro mais amplo, micro mais detalhada, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas econômicas, que geralmente utilizam os dados de grandes agregados dentro da macroeconomia, vamos dizer assim, visando o quê? Ampliar as atividades econômicas da microeconomia. Ah, entendi um pouquinho mais, né? Então, mas a gente vai falar mais dela para ficar mais claro. A micro e a macroeconomia, elas também estão interligadas. Sem uma, praticamente não existiria a outra. Por quê? Uma faz parte da outra. É claro que a gente pode fazer um estudo entre as duas vertentes, mas uma está sempre interligada com a outra, como a gente vai ver aí, não somente na parte financeira, mas também na parte acadêmica, pelo paper que a gente está fazendo, a gente vê ali. Lembra que na introdução eu sempre falo com vocês que no início tem que ser mais macro, você tem que falar de um todo, porque as pessoas não sabem do que é o que você está falando, pode encontrar alguém que está interessado, mas ainda não entende do que você está falando. Aí você vai falar numa parte mais macro para ela entender. E depois você vai falando mais micro, mais detalhado a coisa, para assim chegar no seu objetivo. Aqui vai ser a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Então podemos observar aí na seguinte estrutura da macroeconomia, como que se fosse um ecossistema de uma grande floresta. Você vai olhar ela como um todo, certo? Toda a floresta funcionando, com os animais, com a água, tudo mesmo no plano. E já a microeconomia, como um comportamento individual de cada um deles, da água, da árvore, dos micro-organismos, e tudo funcionando separadamente para que isso fique macro, fique em torno, seja possível a vida como um todo. Então, assim a gente consegue entender um pouquinho melhor o que seria um e o que seria outro, ou o que eles abordam. Então, um precisa do outro. Então, mais um exemplo aí de macroeconomia que estuda o comportamento da economia dentro desse contexto da apostila que a gente está falando. E já a microeconomia estuda os preços, as quantidades, o mercado individualmente. Aí fica melhor para a gente entender, direcionando para os mercados capitais dentro desse contexto aqui, para que a gente possa entender um pouco mais, enxergar essas inter-relações entre elas, e por meio de quê? Do fluxo monetário e da economia. Temos que ter aí uma visão mais ampla, né, dos agentes econômicos envolvidos nesse contexto, como as famílias, a demanda de bens e serviços produzidos pelas empresas, recursos processados e transformados também pelas empresas através de fornecedores que fornecem a matéria-prima, procurados pelos consumidores ou adquirido pelos consumidores e até mesmo desejado por eles. Então, tudo isso vai fazer parte para que eles possam observar e assim selecionar. A gente vai ver aqui uma imagem que vai ajudar a gente a entender um pouquinho aqui do fluxo monetário da economia. E a gente está vendo aí a receita do bolo. Essas setas mais escuras, que são pretas aí, elas representam o fluxo de dinheiro. E a de vermelho, que são essas setas aí, ela vai referir o fluxo dos insumos e dos produtos, como vocês podem visualizar ao decorrer aí dessa imagem, que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, né? Então, a gente pode ver o fluxo monetário acontecendo, os recursos produtivos, que são fornecidos pelos meios de remunerações, através de pagamentos. Já os recursos, eles são transformados pelas empresas, por sua vez, e aí a gente vai entrar nos recursos em troca de remuneração e os incentivos monetários na próxima imagem aqui. Vou falar aqui para vocês. Adquiridos pela empresa, a moeda local, ofertado pelos donos dos recursos em troca de dinheiro, com certeza, e você vai vendo cada uma delas ao decorrer como ela funciona nesse contexto. Então, deixa eu tomar água aqui, eu estou ficando sem voz. Hoje eu dei aula o dia inteiro, então chega no final a gente perde a voz. Então vimos aqui que o fluxo monetário ele faz parte da microeconomia e que estuda o comportamento dos interesses econômicos no geral, tanto dos consumidores como dos produtores. Isso a gente conseguiu entender. Então faz essas
funções das oscilações, pode ser em níveis baixo, menor ou maior, né? Como comportamento dos agentes econômicos que vai se inserir dentro dele. Então, devemos observar as mudanças dos níveis da poupança das famílias, elas estão conseguindo juntar dinheiro, quanto as famílias economizam mais do que o normal, ou quando as famílias economizam mais que o normal, quer dizer, ela está tirando um pouco do fluxo de dinheiro da economia, né? Aí as empresas começam a ter maiores estoques, começam a reduzir a produção, assim reduz o fluxo monetário que circula no seu entorno. Se as pessoas começarem a juntar dinheiro em casa de vez de colocar na poupança, isso também diminui e pode dar um maior problema. Lembra que uma época a galera estava juntando moedinha, moedinha e a moeda sumiu do mercado? A moeda de R$ 1? Então, geralmente foi isso aí que aconteceu. Ele deu um impacto bem grande na economia. Era R$ 1, era dois, mas tinha gente que conseguia juntar muita coisa e só usava no final do ano, nas férias. Então, olha quanto dinheiro que saiu do mercado que estava não na poupança, mas estava dentro de um cofrinho nas casas. Aí depois a galera foi vendo que, ainda mesmo que a poupança pague menos, vale a pena você deixar na poupança, que pelo menos rende um pouquinho. Em casa não rende nada, né? Ele vai ficar parado mesmo. Então, além das mudanças que tem que ser observada no fluxo monetário, a gente tem que ver as mudanças nos tributos cobrados pelo governo. Também ele vai ser muito importante para a tomada de decisões. As mudanças no saldo líquido do balanço comercial, quando há um aumento nas importações e nas exportações, ou quando elas também se mantêm iguais, então resultando em uma diminuição na renda disponível, também aquecimento aí da economia. Então, assim, se os produtos importados eles foram beneficiar as empresas lá de fora, vamos dizer assim, logo o fluxo fica o quê? Negativo, porque eles estão importando mais para dentro do Brasil do que a gente exportando. Então quer dizer o quê? Entra o produto deles para dentro do Brasil e sai o nosso dinheiro para o outro país. E isso vai desaquecer a economia, né? A gente vai ver que aí que a gente vai sair no fluxo negativo na circulação. Então, para que esses, vamos chamar assim, de vazamentos parem de acontecer, tem algumas coisas que eles podem observar. Então, a gente precisa analisar, né, se há um vazamento na poupança, uma diminuição, né, o sistema financeiro, ou talvez aumentar o nível de empréstimo nas famílias para aquecer a economia, fazer o giro de dinheiro, né, incentivar aí o consumo e assim dispensar esse vazamento. Pode ser uma das formas? Pode ser. Também tem os impostos, também tem um vazamento, pode diminuir o imposto, por exemplo, em alguns produtos, por exemplo, os essenciais. Vazamento também no saldo líquido do balanço comercial, por meio de políticas do comércio exterior, dos governos, que ele pode incentivar o aumento da importação, colocar taxas, por exemplo, maiores para importação e as maiores para exportação. Talvez isso resolveria. Não, talvez o contrário sim, né? Ficaria melhor. Então aí, compensando o quê? Esse vazamento também. Eles darem um jeito de talvez tirar um pouco do tributo em cima da exportação. Aqui a gente vai ter ainda o fluxo monetário, que ele depende de quê? Da moeda para conseguir se manter tanto nos mercados de bens e serviços, quanto no nosso mercado atual. Esse aquecimento é muito importante aí. Depois, no tópico 3, a gente tem indicadores macroeconômicos relevantes ao mercado de capitais. Existem vários indicadores dentro dessa analogia aqui na macroeconomia, ou macroeconômico, que a gente pode dizer. Produto interno bruto, conhecido BIP aí, indicadores de inflação, temos também as taxas básicas de juros, que é a Selic, tem a taxa de câmbio, câmbio quer dizer troca de moeda, taxa de certificação de depósito interbancários, que é o CDI, e a taxa referencial, que ela é chamada de TR. Então, algumas colocações que a gente vai ver daqui em diante, às vezes eu vou usar essas abreviaturas, vamos dizer assim. Um pouquinho de cada uma delas, para a gente poder entender, mesmo que a gente já viu isso em contabilidade, mas aqui vai ajudar a gente retomar isso e olhar lá de uma outra visão. O que significa aí o produto interno bruto? Ele é a soma das riquezas geradas durante um período por região. E assim eles conseguem mensurar a economia daquela região, ver se ela está realmente acima, abaixo, o que está acontecendo, se a taxa de desemprego está aumentando ou diminuindo. Por aí eles conseguem fazer isso bem estruturado, essa pesquisa, que a gente vai ver quais são esses que estão envolvidos. Nesse exemplo aí, a gente tem no Brasil, produto interno bruto, que ele é medido
trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tão conhecido IBGE. Tem referência nessa parte de estatística de trazer as informações, outras pessoas gerarem gráficos e informações para chegar num contexto até mesmo de venda, ou de atuação, ou da economia como um todo. Então pode ser medido através de várias perspectivas, como a gente viu, não é só uma, como a gente vai ver, na verdade, não é só uma, pelo nível de renda que o país está gerando, fatores de produção, pelas despesas geradas no seu todo, tanto pelo governo, né, quanto em vista aí a produção interno bruto, é medido pela coleta de dados dos setores, principalmente da agropecuária, das indústrias, da geração de serviço, e a gente vai ver que tem os bancos envolvidos dentro desse contexto, principalmente o Banco Mundial, que colabora com essa estatística, com essas informações que a gente está repassando aqui junto com vocês. Depois a gente tem aqui alguns fatores e a gente vai ver o fluxo da economia e a medição do interno bruto dentro dessa imagem que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui a gente também tem os mercados de bens e serviços, ela é bem semelhante a outra tabela, mas ela modifica um pouquinho. O produto interno bruto é igual ao total da despesa das famílias no mercado de bens e serviços e é igual ao total do salário, dos aluguéis, dos lucros pagos pelas empresas no mercado de fatores da produção ou de produção. Diversas maneiras de analisar a função dos objetivos e da gestão da política econômica no momento, né? Então, a gente tem aqui, na decorrência da imagem, o índice da inflação, que aí vocês vão entender um pouquinho, depois eu vou mostrar uma tabela para vocês também, mas eu acho que a gente já pode ir falando dela, e aqui vocês vão acompanhando o cálculo ou a expectativa que a gente vai falando aqui de uma nota, por exemplo, de um valor, R$ 100 que a gente tinha, né, nos dias de hoje, a gente não conseguimos mais comprar a mesma quantidade de produtos no supermercado, com certeza que é uma nota dessa há 10 anos atrás, né? Nem se compara. Então a gente vê que a inflação ela modificou bastante, principalmente sobre os produtos, sobre o salário nem tanto, que a gente cada ano que passa, o nosso salário aí, se fosse acompanhar a inflação, a gente está ganhando menos, né? A gente vai ver uma tabela também sobre isso. Cada ano que passa, a inflação sobe bem mais do que a repassado para os trabalhadores, né? Então, através dessas informações aqui, é possível a gente conferir isso através dos dados estatísticos que o BGE nos traz aí. Como a gente pode dar uma olhada aqui, a perda de poder de compra, né? E a taxa de inflação ao decorrer do ano aí de 2008 a 2018. Então, a gente vê que realmente perdemos aí bastante poder de compras. Então, a inflação é basicamente a perda do poder de uma moeda. Vai sendo desvalorizada, não como moeda em si, mas como o nosso movimento de recebimentos de pagador como recebedor, que a gente acaba sendo o consumidor que gera na economia. Então, nosso poder de compra está cada vez menor. Essa elevação dos preços nas atividades econômicas, ela influencia bastante entre esse ponto que a gente está vendo aí de poder de compra. No Brasil, quem faz esse monitoramento hoje em dia, o índice de preços do consumidor, que é chamado de IPCI, ele existe, geralmente são o Instituto Brasileiro de Geografia, que a gente viu, que é o IBGE, também temos mais alguns aí, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica e a Fundação Getúlio Vargas. Esses aí são a parte que colabora bastante com esse levantamento. Para fazer esse tipo de levantamento não é qualquer empresa que consegue, e tem um custo financeiro muito grande. Tem algumas que são especialistas para fazer esses trabalhos. Foi um caso prático do impacto da inflação aqui, por exemplo, nesse modelo, que a inflação é no índice que mede a perda de poder de compras da atividade econômica de uma certa região, como a gente viu no caso do Brasil. Aí tem uma parte dentro da apostila, deixa eu ver até que se eu acho ela aqui para vocês, que vai dar um contexto que vem a essa tabela. Deixa eu ver aqui, mas não é bem nessa tabela, mas eu acho que é na outra. Eu vou trazer a tabela primeiro, essa aqui. Então ele diz ali, suponha que você vai ao supermercado e com essa nota de R$ 100 consegue comprar 1 quilo de queijo, R$ 30, 1 quilo de arroz, R$ 3 é R$ 5, ou 5 gramas de feijão vermelho, 7,50 diversas verduras e legumes, R$ 20 ovos e mais outras proteínas, R$ 30 de produtos de limpeza, 9,50. No total, disso seria R$ 100. Mas quantas coisas se poderia comprar
com essa mesma nota de R$ 100 há 10 anos. Então, levando em consideração a inflação, com certeza algumas coisas a mais e para determinar um referencial de poder de compra desta nota de R$ 100, que temos que considerar a inflação dos últimos 10 anos e calcular o valor de compra. Para isso, vamos ter que olhar o índice histórico da inflação dos últimos 10 anos, conforme o quadro a seguir. Eu quero dizer o quê? Que há 10 anos atrás, quando eram nossos pais ainda, até mesmo na nossa época, a gente ia no mercado, pô, dava para comprar 10 anos atrás, dava para você encher com o salário mínimo aí, tranquilo, um carrinho de compra cheio, até dois, ir para casa, passar o mês bem tranquilo, né? Hoje em dia, com o mesmo salário mínimo, comparando o salário mínimo, a gente vê que a gente enche um carrinho, mas é aquele carrinho menor. Sempre a gente chega ali no final do mês, quando falta uma semana, a gente já não tem mais nada de reserva. Pelo menos quem ganha um salário mínimo. Quem ganha mais consegue ter uma reserva. E fica difícil da pessoa realmente passar para o outro mês. Então, geralmente, aquelas coisas que comprava para as crianças, sempre comprava um monte de iogurte, biscoito, coisa e tal, botava no carrinho. Hoje em dia você vê aí quem ganha um salário mínimo não tem mais essa possibilidade ou essa capacidade financeira de fazer isso. Por quê? Teve um aumento muito grande na inflação e com isso o salário não acompanhou o valor dos produtos e a economia foi tirando esse poder de compra. Então, por aqui a gente vê que realmente tem muito anexo que vem em conta dessa apostila que a gente está vendo aqui, né? Então, aqui nesse quadro que a gente vai ver agora, que eu vou voltar aqui para vocês, a gente está vendo aí a perda do poder de compra do real, que é a nossa moeda aqui. E vimos que esses R$ 100 há 10 anos podíamos ter comprado mais de 80% dos produtos no supermercado e que hoje é uma realidade. Aqui a gente tem uma outra tabela, que é a perda do poder de compra do real, desvalorização, e aqui a gente está vendo a perda, vocês encontrando ali a taxa de inflação do ano e nos anos seguintes. Mas ela diz ali: observe que ambos os quadros, o valor final desse 179,55 há 10 anos termina sendo um valor comparativo aos atuais no ano de 2018, com R$ 100. A única diferença é que no primeiro quadro leva em consideração a taxa histórica de cada ano até chegar a janeiro do ano de 2018. E no segundo quadro leva em consideração a taxa média da inflação durante esses 10 anos. Consegue retornar, se vocês retornarem o vídeo, vocês conseguem ver aí realmente a diferença que ele está trazendo para a gente. Então fica difícil a gente analisar os valores monetários entre os diferentes períodos sem levar em conta a consideração do fator da inflação, né, que é tão importante para a gente medir os nossos gastos, nossos recebimentos. Ele complementa ainda que esses R$ 100 de hoje são os mesmos de 10 anos atrás em termos figurativos. Árvores de pares de maçãs são praticamente iguais, elas produzem frutas semelhantes, mas não iguais. O mesmo acontece com o dinheiro de R$ 100 de hoje, que parecem iguais a R$ 100 de um ano atrás, né? Mas possuem um poder de compra diferente. Assim, para conseguir equilibrar e avaliar o poder de compra do dinheiro em tempos diferentes, sempre é necessário ponderar a taxa de inflação. Trazendo aqui só para contribuir com a nossa imagem do fundo, então a gente consegue comprar ou comparar valores monetários e levar em consideração a inflação. Depois disso, a gente tem o produto interno bruto nominal, que é o versus o BIP real. A gente vai ver a diferença um pouquinho desses dois, como ele funciona, e a gente acaba de ver a base sobre essa inflação ali em cima. E o UNI ele contribui com a gente para a visualização melhor a isso. Supõe a comparação produto interno bruto nos anos de 2015 e 2016, segundo o IBGE, que o resultado é o crescimento do interno bruto nominal entre o ano de 2015 a 2016, que foi de 7%, passando para 5,9 trilhões para 6,3 trilhões ao seu decorrer desses anos. Nesses anos, o Brasil teve um crescimento econômico, né? Que foi aí, na verdade, real foi o negativo. Ah, tem umas contas aqui também, mas a gente não vai referir muito a ela. O BIP em termos monetários, ele cresceu 7% nesse ano, a inflação foi de 10,6%. Produto interno bruto. No Brasil, em valores corrente ou monetário,
falando em reais, produto interno bruto nominal do ano de 2016 foi de 6,3 trilhões, produto interno bruto, e real no ano de 2016 foi de menos 3,6%. Tem a real riqueza para a gente ter uma comparação. Aqui tem o crescimento do produto interno bruto nos anos de 2000 até 2016. A gente tem esse gráfico, o azul é o BIP normal. Então, no gráfico aqui, a gente pode ver aí os expostos produto interno bruto e não do real. Comparações desse crescimento, que durante um período desde 2000 até 2016, dá para a gente localizar, observar aí o crescimento em termos de porcentagem. Produto interno bruto por setores econômicos, que a gente vai ver nesse subtópico, mercados de capitais, que é importante identificar o quê? A tendência do crescimento referente aos setores econômicos para determinar quais setores poderiam trazer os melhores rendimentos, capitais de investimentos ou os capitais investidos. Ele traz aqui uma informação que, embora esse ano de 2016 ele possa produzir um crescimento do BIP negativo de menos 3,6%, no final desse mesmo ano a economia nacional já tinha sinais de uma leve melhora. Foram levando aqui, tentando aquecer o mercado. Levaram em consideração o ano de 2015, que o BIP cresceu menos 3,8%, inclusive no último semestre do ano de 2016. Teve uma decrescente menos 0,9%, conforme o quadro a seguir, que a gente vai ver aí, que mostra os dados do último trimestre do ano de 2016 por setores econômicos. Então, aqui tem o período de comparação, né, que é o crescimento do BIP setores nos últimos trimestres do ano de 2016. Então, ele teve menos 0,9 aqui, na agropecuária 1, na indústria menos 0,7, serviço. Esses são os indicadores. É claro que aqui a gente está dando uma referência para o ano de 2018. Hoje, se a gente fosse ver uma outra semelhante para trazer uma contribuição, a gente vai ver que ele vai ser modificado. Porque depende muito da economia, como o segmento surge, como a economia está aquecida ou não. Então, segundo o site do IBGE de 2018, nesse contexto, caiu 0,9% no quarto semestre de 2016, frente ao terceiro trimestre, levando em consideração uma série de ajustes sazonal aqui, como a gente pode ver. E o oitavo resultado negativo executivo nessa base da comparação que a gente está vendo, a agropecuária ela teve um crescimento de 1,0%, quanto as indústrias teve menos 0,7% e os serviços menos 0,8%, que recuaram um pouco aí nessa parte de economia de giro, né? Embora a gente viu tenha caído menos 3,6% no ano de 2016, no último trimestre, a queda não era tão acentuada, né? Então a gente viu sinais de uma leve recuperação na agropecuária, nos setores de serviços e no consumo das famílias, né? Então, esses dados são importantes para quê? Para que os setores da economia possam tomar alguma decisão de investimento para que consigam aquecer esses setores e eles voltarem legal para o mercado. Então, dentro dessa analogia, a gente tem aí uma outra tabelinha, que seria essa daqui, que é o crescimento do produto interno bruto econômico, no primeiro trimestre de 2018. A gente vai ver uma diferença de um para o outro, né? Na agropecuária, quanto na indústria, que teve um crescimento aqui, ó, entre a agropecuária, que antes era 1%, e agora já é 1,4%. E assim a gente vai vendo uma melhora. Até a parte negativa a gente já não está vendo tanto nesse ano de 2018. Então, dentro dessas atividades econômicas, o crescimento ali de 0,4% foi favorecido pelo quê? Pela expansão de 1,4% da agropecuária. Já a indústria e os setores, eles tiveram variação positiva ali de 0,1%, tanto na indústria, né, que houve a expansão de quê? De 2,1% nas atividades, principalmente aí da eletricidade, do gás, da água, do esgoto de limpeza, que vai saindo da parte de tributo que a gente paga, né, vamos dizer assim, e também de 0,6% na extração de minério, segundo o IBGE, que é um dos quadros anteriores que mostra essas duas épocas diferentes do comportamento do BIP real brasileiro. Certo. Então a gente pode marcar ou pode ver essas mudanças em vários índices econômicos dentro dessa analogia toda que a gente está vendo no contexto sobre os mercados capitais. Agora a gente vai falar um pouco sobre
sobre a taxa de câmbio, parte de valores, onde você troca a moeda, geralmente. Pode ser, Luiz. É BIP, sim. Eu falei BIP. PIB. Isso aí, muito obrigado. Geralmente, quando a gente vai falando, às vezes, principalmente hoje, que não estou muito legal, pode mudar alguma coisinha aí. Mas é isso aí mesmo. É o BIP. Vamos lá, taxa de câmbio, que é o valor relativo à moeda nacional versus a moeda dos países com os quais o Brasil possui uma relação comercial. Então, é a parte aí de importação e exportação, onde geralmente as empresas estão mais acentuadas, né? Então, dentro desse mercado de câmbio, né, que existe as posições de que valorizada ou desvalorizada a moeda em função das forças do mercado, como a economia também desse país, né? Então ele diz ali, segundo Mackin, que quando a taxa de câmbio muda, de modo que o dólar compre mais moedas estrangeiras, essa mudança também é chamada de valorização do dólar e de taxa, que ela também vai ser mudada, né? O dólar, quer dizer, ele está aquecido, ele está comprando outras moedas. E quando o dólar ali se muda, o dólar compre menos, é chamado de desvalorização do dólar. Quer dizer o quê? Tem uma crise, todos os países vão seguir geralmente a moeda, o dólar, porque o dólar ainda é o que manda no mercado. A maioria dos países comercializam. Então, quando o dólar tem alguma influência, isso mexe com todos os mercados financeiros que trabalham com importação e exportação dentro desse contexto. Então, a gente vê aí, tem uma ideia de quando o dólar está alto, quando está baixo, ou quando a moeda menor, vamos dizer assim, fica desvalorizada perante esse parâmetro aí. Então vamos supor aqui no nosso exemplo que um país começa a exportar ou importar, né, mais do que pode. E o que, que pode acontecer? Então a gente tem a posição valorizada da moeda local em reais, que acontece quando a maior demanda de reais ou de dólar, exemplo aí, um aumento no volume da exportação. Se o dólar está com preço legal, é melhor o que? A gente exportar. Agora, se o dólar está muito alto, não vale a pena a gente importar, certo? Porque vai pagar muito caro. Eu não sei se a empresa necessita mesmo daquela matéria-prima que vem de fora. E senão ele diminui. Isso pode mexer um pouco também no mercado e na economia, né? Então pode colocar uma pressão na taxa de câmbio para a valorização da moeda local, o real, por exemplo, né? Que pode haver uma pressão de quê? Desvalorização do dólar. Pode ser que o real fique mais valorizado. Depois a gente tem a posição desvalorizada da moeda local quando a gente fala aí referindo ao real, né, que acontece quando houver aí a maior demanda do dólar vezes o verso real, exemplo aí o aumento no volume de importação. Os importadores tiverem que pagar as contas nos seus fornecedores lá do exterior, né, que procuram o quê? O dólar, tem que comprar o dólar para fazer esse pagamento e assim vai tirando nossa moeda do mercado. Então o aumento das importações pode colocar uma pressão na taxa do câmbio de desvalorização da moeda, que é o real. Pode haver uma pressão aí na valorização, no aquecimento do dólar. Porém, nem sempre, né? Acontece aí, o câmbio atua em outros fatores, além da balança comercial, por exemplo, exportação, menos a importação, que eles tentam fazer o equilíbrio. Também a entrada de saída de capitais, pagamento de juros no exterior, por exemplo, cobrança de lucros das empresas brasileiras. Eles não atuam só nesse mercado, também tem outros, né? Enquanto a entrada do dólar no país, ela pode haver aí passado uma pressão para a valorização do real. Isso acontece porque o dólar ele pode ser aí vendido para os reais aqui no Brasil. Então o dólar ele pode ir ficando aí no Banco Central do Brasil, que é chamado de Bacen, a circulação dos reais, né, circulam na economia. Ele vai tirando o dólar do mercado e colocando a nossa moeda em giro. Se for inverso, aí eles têm que o quê? Comprar dólar, nosso dinheiro vai, quem fica em circulação é o dólar. E isso não é muito bom para o mercado brasileiro. Depois a gente tem o sub 4 aí, que é a influência do balanço de pagamentos na posição cambial. E a gente tem o que dentro dessa circulação aqui. Mas o que quer dizer essa parte aí de balanço de pagamento, né? O que isso quer dizer? É onde as atividades comerciais e financeiras que o país faz, né, e ficam registradas aí, tipo um livro, algo assim, de comparação, que é as contas nacional, é conhecida como balanço de pagamento. Isso que ele quer dizer. Fica registrada a movimentação.
Então, o resultado de toda essa movimentação, ele alimenta aí as reservas internacionais quanto ao saldo líquido for positivo. Quando for negativo, ele reduz a reserva internacional. Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho dessa movimentação do câmbio, né? Então, quando há uma presença de crise econômica prolongada, como a gente teve nesses 2 anos de Covid, né, reflete nas reservas internacionais, assim valorizando a moeda local, o real aí. Aconteceu, na verdade, entre os anos de 2014 e 2015, que foi o real, né, a moeda nossa, ele passou praticamente de R$ 2 para R$ 4 para comprar um dólar, o que modificou bastante, porque o dólar teve um aumento significante, a disparada do dólar dentro desse ano. Vamos ver se a gente tem a tabela dele aqui. Aqui ele colabora com a gente nessa imagem, que está disparada o dólar no ano de 2015 e é um reflexo das perspectivas do mercado de alto risco da economia brasileira. Logo se apresenta uma disparada na procura do dólar, fazendo com que a posição cambial mudem para que o real de 4 por $1, né, ao final do ano de 2015. Isso apresentou uma tendência de produzir as possibilidades de onde o saldo líquido negativo da balança de pagamentos. Vocês lembram também que naquela época quem o dólar, o real estava bem alto e muitas pessoas entraram na viagem, vamos dizer assim, ou fazendo os cálculos de comprar um carro, mas financiar ele, mas não em reais, através do dólar, porque numa época o real ficou mais alto que o dólar. E depois dos anos, nem muitos anos, de alguns meses, isso inverteu, né, de uma hora para outra. Então, uma dívida que a pessoa tinha, por exemplo, de US$ 10.000, né, vamos dizer assim, duplicou, o negócio ficou ali 40, a dívida dele não era mais de US$ 10.000, e sim US$ 40.000, né? Então foi uma coisa que mexeu bastante com muitos investidores e também pessoas que compraram algo de fora do Brasil em dólar e manteve na taxa cambial essa moeda. Para eles renegociarem foi bem complicado durante aquela fase ali. E quem conseguiu comprar o dólar naquela época também, que tinha reais em caixa, e conseguiu guardar ele por 1 ou 2 anos, logo que ocorreu, ganhou dinheiro igual água, né? Por quê? Porque o dólar disparou de uma tal forma que o real desvalorizou. Então, quem tinha essa moeda e vendeu ela estava quase que 5 por 1. Então, ganhou dinheiro pra caramba, né? Vamos ver o que acontece com a entrada e a saída aqui, que pode influenciar nessa tal balança de pagamentos. A gente tem a entrada e a saída de divisas, como é chamado, essa aqui. Então, o saldo líquido das transações, tem das contas do capital financeiro, e a gente pode ver os empréstimos, amortização, como funciona dentro desse contexto aqui de um quadro ou outro. Então, resumindo aqui, o balanço de pagamento ele gera uma redução, um aumento ou uma redução das reservas internacionais. Se tiver um saldo positivo, haverá o quê? Melhoras. E se o saldo for negativo, logo haverá a redução das reservas internacionais. Certo, aqui a gente tem a política cambial, seguindo aqui, que é executada pelo governo, a tomada de decisão de maneira mais adequada, para quê? Para que sua moeda possa ser relacionada no mercado cambial. Dessa forma, ele possibilita ver como os países vão se relacionar no mercado, no câmbio aí, mercado de câmbio, de troca, né, por meio de 3 modelos, que é a taxa cambial flutuante, a taxa cambial fixa, que ele não vai mudar, e a taxa flutuante, né, que ele vai mudar um pouquinho aí a taxa flutuante cambial e a taxa flutuação, que a gente vai ver como funciona cada uma delas aqui. A gente vai falar um pouquinho dela. Vamos começar com a taxa cambial flutuante, deixa o valor da moeda conforme o mercado, né? Conforme as próprias forças do mercado cambial atuante ao seu decorrer. Aí são determinadas de 2 grandes fatores, que vai incluir o saldo líquido da balança de pagamento, posicionamento de reservas internacionais. O que quer dizer com isso? Que o saldo líquido é tudo que entra no país menos o que está saindo. Então, a parte de importação e exportação dá para a gente entender um pouquinho, que tem que ter aquele equilíbrio. Mas para vocês entenderem o consenso que ele quer dizer aqui, né, de valores. E a gente tem as expectativas econômicas da própria dinâmica, que se refere ao que possuem fatores tanto dos fatores internos, ou da economia política nacional
onde está ocorrendo esses fatores externos, também referente ao resto do mundo. O UNI ainda complementa para a gente aqui o que significa aqui nesse caso, nessa comparação, os mercados de câmbio paralelo, falando um pouquinho sobre ele, né? Nada mais é do que o câmbio informal, né? Sem a intervenção das instituições. Quer dizer o quê? Aquelas pessoas, quando você vai viajar, por exemplo, vai para fora do Brasil, vamos botar aqui nossos vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, e você vai na casa de câmbio trocar o real por dólar ou por peso. E ali vocês vão ver que vai ter várias pessoas por lá de fora querendo te vender, fazer a troca com valores de taxas menores. Isso quer dizer o quê? Ali eles estão fazendo um câmbio paralelo, mais informal. Pode ser bom, pode ser ruim. Por exemplo, aqui, se você for trocar no mercado que a gente tem argentino, Uruguai ou Paraguai, é um risco que você corre, porque você não conhece muito bem a moeda e geralmente eles trabalham com moedas falsificadas. Então, quando você troca para você ter um ganho, vamos dizer assim, não ter que pagar tanto juro na troca da moeda, você acaba fazendo a troca com o pessoal da rua e quando vai ver você trocou o seu dinheiro verdadeiro por moedas falsas, né? Isso também pode acontecer nos mercados aí. Quem atua com a parte comercial que vai viajar, por exemplo, para comprar um produto até lá e precisa estar com moedas em mão. Claro, que se você for fazer isso virtualmente, em casas de câmbio dentro do Brasil legalizadas ou fora dela, em casas de câmbio são bem sérias. Aí não tem problema nenhum. O problema é esse paralelo aí, que pode ocorrer. E também para complementar o significado das divisas, disponibilidade da moeda estrangeira que o país possui. Por exemplo, se você for aqui no Uruguai, ele vai ter peso uruguaio, vai ter peso argentino, ele vai ter peso paraguaio, que é o Guarani, ele também tem, vai ter o dólar, ele vai ter várias coisas a oferecer. Aqui, se você for em Porto Alegre, na casa de câmbio, você vai ver também que ele tem várias moedas a oferecer, que você pode querer ir para os Estados Unidos, você pode querer ir para a Espanha, para o México, ou aqui para os países latinos, cada moeda ela tem um valor diferente. O mesmo peso que a gente usa na Argentina não se usa no Uruguai, e assim nem no Paraguai, nem nos outros países. Todos são chamados de pesos, mas o valor comercial e a moeda é diferente uma da outra. E a gente vem ao encontro a esse contexto aqui, né? A política da taxa de câmbio, da taxa cambial fixa, ela permite que os países seguram, né, o choque dramático da economia, pode ser assim dizendo, né, visto de forças de mercado do câmbio. Porém, essas taxas de câmbio fixo, ela não é muito interessante, né? A não sei se é no curto prazo, pode dar certo. Mas se for num longo prazo, ela pode ter um problema e pode ser bem difícil dela se manter. Também são umas partes que tem que ser analisada pelas empresas. Ter as metas objetivas ali por um tempo determinado, com uma taxa de câmbio fixa, né? Que é uma grande vantagem, se ele for fazer num determinado período, né? As desvantagens disso em curto ou a longo prazo é que se ela for mantida num período muito longo, com essas taxas fixas, né, ela pode elevar o risco aí das reservas internacionais, prejudicando aí a produção dela no país onde ela circula, gerando até o desemprego. Essa parte fixa aí ela é meio complicada para eles lidarem, né? A gente tem a oscilação do real do ano aqui de 2000 até o 2024, para você ver como ela oscila. Ah, aqui eu nem estou na. Beleza. Como a gente vê, ela oscila bastante, né? Então tá lá embaixo desde o primeiro de 2000, aí ela vai até a parte de 2014, para vocês verem a oscilação do mercado, como tem aí. E também a gente vai ver a oscilação do real do ano de 2014 e 2018. Onde de cima é uma prolongação maior e a outra é mais curta, porém vocês vão ver que ela vai ter uma oscilação um pouco diferente na economia aqui. Como a gente pode ver, existe uma série de variáveis econômicas aí que influenciam na atividade do mercado, no mercado de valores, como a gente pode ver de moeda, né? Como a oscilação das taxas de câmbio, com a inflação, né? Dentro dessa taxa, existem outras que vamos ver no seguinte tópico. Ela vai trazer, vai contribuir com essa imagem que a gente vai dar uma olhada. Aqui o tópico 1, a gente praticamente terminou. Deu para a gente ter uma noção básica aqui de como funciona essa parte de moeda, como funciona
o mercado internacional e também o mercado nacional dentro da economia. Já no tópico 2, a gente vai ter aqui os princípios financeiros de investimento. A gente viu alguns já aqui na sequência, né? Então, os valores imobiliários, participantes do mercado de capitais, sistemas financeiros, nacional, os órgãos normativos, entidades superiores e os operadores financeiros. Aqui a gente vai ver um pouquinho e vamos iniciar o que a gente já viu, retomando e seguindo em frente com os princípios financeiros de investimentos. Então, o que a gente vai ver aqui nessa visão global que a gente está falando, do mercado de valores, além dos conhecimentos básicos de economia, a gente deve entender como funcionam esses custos de capital, taxa de juros, que está diretamente relacionado às decisões de investimentos. Ok, vamos ver o que? Como funciona tudo isso aí, a taxa básica de juros, como a Selic. A taxa Selic aqui a gente vai ver, a taxa de juros, né? O que seria isso, essa taxa de juros? Ela pode ser vista como prestar algo, então um recurso monetário. Quem tiver um capital procura rentabilidade. A gente não vê, por exemplo, o Geota ele trabalha mais ou menos dentro dessa visão. Ele tem dinheiro e ele tem a visão de que alguém está precisando desse dinheiro, eu vou explorar essa parte de que emprestar através de juros. Então, quanto mais prolongada for o seu acordo com ele de juros, que é no mercado informal, certo? Não é registrado, até ilegal, vamos dizer assim, ele pensa dessa forma. Quanto maior o prazo ou você fazer para fazer o pagamento, maior o juro. Realmente vem bem ao encontro essa taxa aqui, quem pode ser vista como um empréstimo, quem tem recurso monetário. Mas aqui a gente vai vendo uma visão mais ampla. Quem tiver o capital, ele procura o quê? Rentabilidade. Você não vai emprestar algo a alguém sem querer nada em troca. A não ser se for um familiar, um filho, alguma coisa muito próxima mesmo. Mesmo assim, hoje em dia está difícil, né? Então, através da geração de juro, por meio de uma taxa, que a gente vai ver aí que, entretanto, quem tiver a necessidade de pegar esse dinheiro, de usar esse capital, né, terá que pagar pelo o juro acordado, que é ofertado a essa pessoa, a esse cidadão, né? Função de tempo desse empréstimo. O interesse real de emprestar dos investidores fica em função de dois fatores, que seria o quê? O nível de risco que o investidor esteja disposto a aceitar. Eu vou te cobrar tanto, mas se o cara tiver com a corda no pescoço, ele acaba pegando. Então ele vai ter que dar o quê? Talvez uma garantia. O banco não chega lá simplesmente e fala, pô, tô precisando de dinheiro emprestado, e ele vai te emprestar. Não, ele precisa de garantias. O que você vai me dar de garantia? Não vou te emprestar assim por nada, não te conheço. Aqui a gente não está fazendo por amizade, a gente está fazendo profissional. Então, geralmente dá um terreno, dá um calção, algo assim, avalistas, né? Então tem ali a parte do risco, isso também é avaliado para ver qual a parte de valores vai ser liberada para essa negociação, certo? Também tem um outro parâmetro a ser observado, que é o nível de rentabilidade que o investidor esteja aí almejando ter. Quanto eu vou ganhar? Essa é a questão. O banco também pensa isso. Toda a área financeira pensa isso. Porque eles são uma empresa de dinheiro. Então, ele empresta dinheiro com intuito igual ou muito semelhante a quem também produz. O final do intuito disso tudo é o lucro. Então aqui eles vêm nesse encontro também. Quanto eu vou ganhar para te emprestar um dinheiro? Você vai me pagar quanto a mais em dinheiro? Tem tanto a garantia quanto a lucratividade. Dependendo da quantidade do seu poder de compra no mercado, o que é o poder de compra? É a análise que eles vão fazer sobre os dados gerais da pessoa, se ela tiver condições ou não de obter recursos para honrar com esse pagamento. Beleza, então quanto maior for o risco desse investidor, maior a rentabilidade, ou seja, maior a taxa de juro que ele pode cobrar sobre esses pagamentos, principalmente quando é muito longe. Na economia, a maioria dos países, né, vamos dizer assim, que possuem uma economia estruturada, como no caso o Brasil, mesmo que a gente vê que o Brasil é meio bagunçado, ele tem uma estrutura já pré-programada, né? Se for analisar outros países, tipo Venezuela, Colômbia, que estão numa crise total, o Brasil está muito bem ainda, né? Então a taxa
um menor risco, ele consegue ainda conseguir financiamento em vários locais. O Brasil tem uma estrutura econômica estruturada para isso, né? Então, os papéis das dívidas públicas hoje em dia é o melhor que tem, o mais seguro, vamos dizer assim. Por quê? A economia bem estruturada é melhor, né? É menor o nível de risco de inadimplência de alguém não pagar. Quanto mais estruturada ela for, a economia, menor a taxa de juros da dívida pública desse país. A gente tem ainda a taxa de menor risco no Brasil, que é a taxa básica Selic. No Brasil, os agentes e o governo federal, a taxa de corre que das operações com os títulos públicos, né? Registrado pelo Sistema Especial de Liquidez e de Custódia. A gente ainda vai ver isso um pouquinho na unidade 2. O governo, por meio do Banco Central, o Bacen, norteia a taxa aí mínima da economia em função de uma série de fatores macroeconômicos, como a pressão inflacionária, o aumento da taxa de Selic, a redução da inflação, também a redução das atividades econômicas de desemprego, que reduz as taxas de juros para incentivar o giro monetário, e também o aumento da taxa de juros básico da Federal Reserve, que é dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que é considerada, né, a maior economia do mundo, ainda se ela estiver prevendo as pressões aí inflacionárias, ela poderia aumentar as taxas de juros da economia e o mundo, né, em sua vez, aí, que deverão segui-la, porque em função dela ter um grande poder econômico entre todos os países, né, toda a própria dinâmica. Então, das altas taxas de juros da grande maioria desses países, no caso contrário das moedas, ele pode sofrer uma desvalorização. Por exemplo, aí o Brasil, como o real, né? Então, dependendo de como o dólar vai funcionar e a comercialização que a gente tem com esse país, e não necessariamente tenha que ser com os Estados Unidos ou Reino Unido, mas que tenha uma comercialização direcionada na economia através do dólar, eles podem sofrer aí uma redução na nossa moeda local, né? Na circulação. Geralmente essa desvalorização acontece quando a taxa de juro sobe nos Estados Unidos. Quando começa a embrigar aí para os Estados Unidos em função da rentabilidade devida aí considerada mais segura, né? O pessoal então para de investir no Brasil e investe de novo na moeda americana porque é mais segura. Um país como o Brasil pode sofrer com a saída de capitais da economia e aumentando assim a procura, né, pelo dólar. Ainda pode ser até no próprio mercado, investidores brasileiros, né, podem estar investindo na moeda nacional e ver que está sendo muito desvalorizado e o dólar está subindo e trocar o investimento, tirar de um lugar e colocar no outro. Isso é bem prática de acontecer. Depois a gente tem uma parte importante, como onde diz ali, Fed, ali, que a gente chama, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 13, a decisão de aumentar uma taxa de juros no país pela segunda vez neste ano, 1,5% a 1,75% ao ano para 1,75% a 2%. A elevação era esperada pelo mercado, já que o BC dos Estados Unidos monitora os sinais de crescimento da economia do país para conduzir o chamado aperto monetário, aumento de juros. Em maio, foram divulgados números positivos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, com a criação de 223 mil postos e taxa de desemprego e de 3,8% menos, ou a menor em 18 anos. Agora a estimativa é de aumentos no índice de inflação e que aumenta as expectativas um movimento de altas dos juros. O Fed, vamos botar assim, havia aumentado os juros nos Estados Unidos. Foi em março deste ano, na primeira reunião sob o comando de Jerome Powell. Deve ser isso. Já na reunião de maio, a decisão foi pela manutenção dessas taxas. Então, a gente vê que eles realmente têm uma regulação do mercado, né? E aqui a gente consegue ver os meses e os anos de 2017 a 2018. No Brasil, o mercado de câmbio da Bolsa acompanha o desdobramento da política monetária dos norte-americanos. O mercado monitora pistas sobre o rumo dos juros dos Estados Unidos porque a taxa é mais alta e o país se tornaria mais atraente
para investimentos aplicado atualmente em outros mercados, como o Brasil, motivando assim uma tendência da alta do dólar em relação ao real. Após a divulgação da decisão da taxa desta quarta, o dólar está caindo, chegou a subir sobre o real, mas em seguida passou a oscilar. Já o Ibovespa se manteve em queda. Como vocês podem ver, se tiver a inflação inversa também lá, por exemplo, do dólar ficar um pouco desvalorizado, eles vão querer investir em outros países. O Brasil é um que realmente muitos americanos investem no Brasil, por a moeda deles ter um poder de compra muito maior do que a nossa. Como vocês podem ver isso num contexto mais resumido, a gente pode também comparar aqui com os nossos irmãos, os argentinos. Por que, que a maioria dos argentinos vem para cá na época de férias? Porque nossas praias são lindas, maravilhosas? Com certeza, mas não é só isso. Porque lá em muitas empresas que eles trabalham, para outras empresas, prestação, eles ganham em dólar. O dólar circula muito forte aqui na Argentina. Então acaba que eles vêm para cá porque vale muito mais a pena eles ganharem um salário em dólar lá e vir gastar aqui. Se for medir o salário em dólar aqui, eles estão ganhando 5 vezes a mais, porque a nossa moeda está de 1 para 5 mais ou menos no dólar, na comparação. Então vale a pena eles passarem as férias aqui com o dólar do que eles passarem as férias deles no próprio país. Por isso que eles vêm muito para cá, né? Vale a pena. Depois a gente tem aqui a Selic, meta e taxas de mercado, que em função de vários fatores da economia nacional, né, a gente tem um cenário econômico mundial, um banco central, Bacen aí, que determina a cada 2 meses a taxa Selic, o valor em porcentagens. Essas ações, elas possuem uma série de impactos na economia. Exemplo aí, se o governo quiser aquecer ou incentivar a economia, ele pode reduzir a Selic, levando aí o aumento dos juros para uma desvalorização do real. Se o governo quiser reduzir a inflação, ele deve ser obrigado a aumentar a Selic. No segundo semestre do ano de 2016, a inflação estava acima de 10%. Para combater essa inflação, o que o banco fez? Né? Ele teve que aumentar a Selic. Essa taxa ficou no pico de 14,25% no ano de 2016. Em comparação, né, em consequência disso, a medida da inflação ia caindo, a taxa Selic foi caindo também, até chegar a 6,5% para os finais dos primeiros semestres de 2018. Aí ficou essa taxa referente aqui para a gente ter uma ideia como que ela teve uma oscilação. Então, vamos observar aqui nesse gráfico um reflexo de como o Bacen tem essas ferramentas para mexer nessa taxa da Selic, e que se refere à taxa do Banco Bacen, né, por meio do Comitê de Política Monetária do Bacen, que define cada 2 meses. A gente vai ver os diferentes níveis das taxas que a gente tem aí nesse mercado de capitais. São os mercados financeiros, tem diversas dívidas sendo negociadas, certeza, de todos os países, né? Títulos de dívidas de banco, comerciais, empresas de grande porte que atuam na Bolsa de São Paulo. Também a gente tem os bancos comerciais, existe a taxa reguladora, né, responsável pelo cálculo da média ponderada e da taxa de juros. Também a gente tem os certificados de depósito interbancários, que é o chamado CDI, ela que calcula essa taxa de média das operações entre as instituições financeiras, né? Essas taxas CDI, que é Certificado de Depósito Interbancários, ela fica entre a taxa da Selic e a taxa média, que os bancos geralmente emprestam os seus recursos para as pessoas, tanto física como para as empresas, pessoas jurídicas. Então, quando os bancos estão sem problemas de liquidez, essa taxa da CDI fica medindo aí como próximo, muito próximo à Selic. E quando o setor bancário começa a apresentar esses sintomas de iliquidez, diferente da outra, né? Essa diferença entre a Selic e a CDI, ela costuma aumentar. Spread, alguma coisa assim, que é a diferença entre os juros e a aplicação da captação dos bancos e a taxa de juro e as porcentagens. A spread aqui vai estar em vermelho e a taxa Selic em azul, e também ao decorrer do ano ali de 2013 a 2017. Certo? Então, em média, essa taxa da CDI não está no gráfico. Não vai estar no gráfico aqui,
mas dá para a gente ver aí ó, que ela fica entre o histórico da taxa média da Sprint bancária da taxa Selic. Ela vai ficar no meio ali e é uma tendência que ela fica bem próxima à média das taxas Selic. Essa Sprint bancária aí, ela fica alta demais para que a economia do Brasil opere nela, né? Temos aqui um conceito básico do cálculo financeiro para o mercado de capitais. Os conceitos do cálculo financeiro, que tem como foco o mercado de capitais, onde os investidores eles procuram o melhor rendimento possível nos seus investimentos, né? Tanto procuram investir em quê? Nas dívidas públicas, no rendimento baseados na taxa Selic ou na taxa básica de juros aqui no Brasil, é bem lucrativo em alguns momentos, dependendo da economia. Depois, no subtópico, a gente tem a taxa mínima de atratividade e o retorno de capital, que tem um risco de rendimento que é conhecido como a taxa mínima de atratividade. Tem como base a referência para fazer as escolhas nesses investimentos. Toda vez que há uma escolha de investimento, o investidor ela pode abandonar a outra. Por causa de quê? Por causa dos custos de oportunidade entre as opções de rendimentos financeiros e que tem no mercado. Exemplo que a gente pode dar aí, a remuneração paga pela poupança, ou o fundo de investimento, ou ainda o ganho que a gente pode obter, né, em determinados processos produtivos, até existentes na própria empresa, dependendo do contexto do seu investimento. Pode ser que você invista na própria empresa, porque na sua matemática, na venda do produto, você vai ter uma geração de lucro muito maior do que você deixasse esse dinheiro numa poupança. Capital de giro, por exemplo. O regime de capitalização simples, que a gente vai ver agora, se constitui em quê? No cálculo de juros simples, né? Que é apurado sempre sobre o capital inicial e o cálculo multiplicado do capital pela taxa e pelo período estabelecido. A gente vai ver onde que o J é os juros, o PV é o capital e o I é a taxa de juros por período, né? E o N é considerado igual aí o número do período num tempo determinado. Lembrando que o juro, ou essa taxa de juro, é informada em percentual e na hora de calcular a gente deve dividir ela por 100, certo? Tem uma tabelinha aqui, vou ver se eu encontro ela para vocês. Minha voz está sem indo. Um pouquinho mais, que eu vou passar lá para baixo. Bom, vocês devem estar com PDF aí, mas eu gosto de mostrar ela aqui porque alguns alunos depois eles vão ver o vídeo sem precisar olhar a apostila. Então, os que não têm como ver, dependendo de onde está, por aqui eles conseguem ver o nosso raciocínio. Então, aqui a gente tem a nossa tabelinha aqui com a conta ali de 5% e 2,5% de como ela funciona ali. Precisa ali converter as taxas de juros, períodos da aplicação, exemplo, o prazo da aplicação. Ele for de 48 dias e os juros apresentado é de 5,10% no mês. A gente deve converter esses juros no mês para dias. Depois a gente tem uma outra embaixo, onde está ali 5,10%. E a gente vai ver a conta acontecendo dentro daquela fórmula, né? O prazo da aplicação foi de 6 meses e os juros apresentados foram de 24 ao ano. Então deve converter esses juros aí o ano para o mês. Como a gente vê, esse abaixo de 24%. Aí aqui a gente tem um exemplo. Daqui a pouco eu volto lá, vou deixar ele aqui. Uma taxa de 2% ao mês, que equivale a uma taxa de 24% do ano. Depois uma taxa de 6, no trimestre, que equivale a uma taxa de 24% ao ano. E todas elas vão ficar igual, inclusive a taxa de 0,067% no dia. Equivale também à mesma taxa. Todas essas taxas são muito semelhantes aí ao ano, né? 24% que ela não vai ser modificada. Depois nós temos as operações de curto prazo, que é a maioria dos certificados de depósito bancário, no caso aqui da comparação, ele é de curto prazo, um juro simples, né? Um dos usos mais comuns aí do cálculo que as empresas têm, que é o desconto de juro simples sobre o principal de um valor futuro, como duplicatas de venda a prazo, que é trocado nos bancos, que a gente vai ver que é como funciona, conhecida também como vendas de bloco de valores ou vendas futuras, para pagar aí os fornecedores, né? A gente tem a letra de câmbio também. Todos esses papéis, que eles são chamados assim, de valores, na maioria das vezes
são negociadas aí no mercado de valores, a bolsa de valores e outras que a gente vai ver ao decorrer aqui, que são representadas por eles. Exemplo de operações, falando um pouco de exemplo de operações de curto prazo, as empresas elas devem tomar as decisões sobre o quê? Sobre uma série de situações aí financeiras de curto prazo, tais como: será que vale a pena ter um maior volume de estoque dentro da empresa hoje, ficar com capital talvez um pouco de giro parado? O custo de juros desse aumento de necessidade de caixa operativa ou do capital de giro? Será que se aumentar o prazo das vendas da conta receber e pagar, consegue vender mais? Todas essas partes o gestor tem que analisar para ver qual parte ele vai decidir aplicar dentro da empresa, né? Então, quanto mais o capital de giro tiver ali o custo financeiro dessa decisão, talvez seja melhor. Quanto mais capital de giro e custo financeiro dessa decisão pode ocorrer aqui. Será que é reduzindo o prazo de pagamento dos fornecedores? Se consegue descontos interessantes nos valores da compra, das aquisições? Isso eles têm que pesquisar antes, né, de fazer o negócio para ver se realmente entrar em contato com os fornecedores e assim fazer a negociação que seja melhor ou mais viável para a empresa. E a gente vai ver aqui no modelo lá embaixo, empresa, por exemplo, que tem que comprar à vista e vender os seus produtos a partir, iniciando 60 dias. Então, todo o capital de juro da empresa acaba indo dentro dessa colocação aqui que a gente está vendo. Será que aqui tem mais uma pergunta ali que ele diz: e o custo financeiro deste aumento? Capital de giro. Quanto que pode custar? No caso, se eu precisar de um capital de giro, mas eu vou recorrer à parte financeira bancária. Então, será que esse meu capital de giro vai cobrir esse juro que eu vou pegar esse valor, esse montante? Toda essa questão que tem que ser analisada antes de fazer, né? Então, também tem ainda comprar à vista ou a prazo. Claro que a vista sempre vale mais a pena, mas às vezes você está comprando a prazo, mas é o mesmo preço que a vista e o cara parcela. E nesse caso, pô, aí você tem que analisar que talvez seja viável, porque você pode comprar um outro produto paralelo a esse e ainda ter um lucro referente a isso, né? Qual seria o custo de oportunidade que se deve fazer quanto a isso, né? Uma questão de pesquisa e de comparação. Aqui ele vai dar uma comparação de uma empresa, mas vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Eu vou pular essa parte aqui, mas ele está dando detalhe ali para vocês darem uma olhada na apostila. Tem até ali a soma, a tabelinha, tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu acho essa tabelinha aqui para vocês do que eu estou falando. Ele vai trazer todas as contas, comparativo aqui da empresa, como que ela funciona ao decorrer, e aqui vocês vão conseguindo acompanhar elas, tá? Ou a comparação é a essência da análise de custo de oportunidade do mercado de valores, ou sendo, né, ganhar uma oportunidade através de quê? Das escolhas em detrimento de uma outra opção, que é de não escolha. Por isso que o gestor tem que tomar essa decisão antes dele pegar um financiamento. É uma questão de escolha. Vou comprar à vista o produto, vou ter um desconto, ou ainda vale a pena eu parcelar ele e investir, talvez pagar uma dívida que eu tenho no banco e assim diminuir os juros. Talvez seja mais viável ele pagar o banco, né, a dívida dele lá com esse dinheiro que ele ia comprar à vista e pega o juro da compra que ele ia fazer desse volume, que é menor do que a taxa do banco, e assim ele pagar o juro da mercadoria e não do empréstimo de banco. Tudo é uma questão de análise financeira, né? Não pode envolver análise aí bem complexa no mercado de capitais. O regime de capitalização composta, sobre o que a gente vai ver nessa modalidade considerado um custo de capital de juros sobre uma base inicial de capital que se aplica numa sequência de tempo, de prazo, tomando aí atingir os prazos na situação de valores monetários no percurso de tempo definidos sobre os juros gerados e não somente nos capital, né, mas produzindo os efeitos aí de juros sobre os juros do que você vai pagar. O banco geralmente trabalha muito dentro desse contexto, né? Você pagar os juros sobre juros. Nesse contexto, eu já vi algumas empresas tomando aí até vamos dizer, decisões errôneas aí de, por exemplo, pegar uma dívida de um banco, tá com ela atrasada e de vez ela negociar aquela dívida com o banco, ela pega dinheiro no outro banco para quitar aquela dívida já atrasada e assim ela se transformou em duas dívidas.
fica devendo para 2 bancos. Tudo uma questão que o gestor tem que analisar para não entrar nessa roubada aqui. Claro que aqui eu estou falando do giro da economia mais interna dentro da empresa, né? Da geração de juro. Ele até colabora aqui com a gente com dizer aqui que essa geração de juro sobre juro pode ser facilmente entendida conforme o seguinte quadro, onde não há capital inicial, ou seja, é zero, né? Não haverá suporte ou aportes mensais de 250 a partir do primeiro mês, levando em consideração juros ao mês de 1,15% num prazo de uma aplicação de 40 anos. É louco, né? 40 anos é uma vida. Bom, vamos ver aqui a tabela que ele se refere. Essa aqui mesmo, ó. Projeção, planejamento da poupança. Então tem o capital inicial, o aporte mensal e a taxa de 1,15%, prazo de 40 anos, ou resumindo, 480 meses. Né? A gente vê como ele circula aqui de mês a mês e a gente consegue ver em 10 meses como que isso funciona. 11 meses, na verdade. Não, 10 meses. A gente tem aqui uma diferençazinha de 5.177 para 5.236 no seu final, nessa projeção aqui. Vamos ver agora, ponderação de carteira. Na negociação de títulos de valores, a maioria das vezes, elas possuem valores de datas de vencimento diferentes. Como a gente faz aí as nossas negociações perante a empresa, ainda mais se for produtos com valores agregados muito altos. Por exemplo, se eu sou uma indústria e eu vou vender para o comércio, geralmente eu vendo em lotes e não são valores pequenos. Pode ser que você vende para várias, no caso da comparação aqui que eu estou fazendo, tá? Trabalho com vendas para vários comerciantes, vários, não para o consumidor final, mas para distribuidoras. E aí eu vou ter duplicatas de várias formas, talvez até de vários anos, dependendo da negociação. E assim eu tenho que fazer o capital de giro, com isso eu recorro ao banco, né? Não possui valores e datas e vencimentos diferentes aqui. Vamos ilustrar isso no livro, como ele diz ali, como se fosse umas duplicatas a receber recorrente ou decorrente de vendas a prazo e virar um título de valor e que pode virar fonte financeira para a empresa. Isso já é de praxe. As empresas geralmente sempre trabalham dentro desse segmento de trocar isso com o banco, né? Ou as factórias que a gente vai ver na frente. Ela vai gerar o quê? Caixa para a empresa, capital de giro, né? Então, o processo de empréstimo é simples. Você vai até o banco, faz a ponderação desses valores, a soma deles ao decorrer de mês e mês. Por exemplo, quantos duplicados eu tenho para vencer no primeiro mês, no segundo mês? Você vai ponderando e vendo os valores. Depois você vai avaliar a taxa de juros de mês a mês, tanto que você cobra do cliente e o que o banco possivelmente vai te cobrar, e a função de risco da empresa. Qual é a função de risco? Se tiver algum cliente, por exemplo, que você não conhece, ele muito bem, é um cliente novo, então você vai deixar algumas duplicatas às vezes, não vai trocar no banco, você vai ficar com ela em caixa porque é um cliente meio duvidoso. Ainda não é que ele é duvidoso, ele nunca provou nada ao contrário, mas você não conhece ele o suficiente para trocar esse título no banco. Pode o banco não pagar o banco e a taxa de juros ser maior para você ainda. Aqui ele dá uma comparação de uma empresa de de camisetas de verão, que possui um bloco de faturas com os seguintes valores a prazo de vencimento. Aqui é mais para a gente ilustrar mesmo a ideia que a gente teve. Ó, são valores realmente bem elevados, né? Então, ainda é uma empresa, vamos dizer, de pequeno porte. Bom, ainda não dá para a gente avaliar isso, mas nas suas prestações dá para ver que é um investimento ainda considerável de prestação, que ela consegue se manter. O volume de venda dela à vista deve não ser tão grande quanto a prazo. Então, aqui eu estou imaginando que ela seja, dentro desse valor, uma empresa de pequeno porte. Dentro nessa comparação, dá para a gente ter uma ideia. Aí o quadro ele se traz para a gente as informações, a base de cálculo referente ao conceito de peso. O que seria isso? Né? Conforme o valor da venda nos dias que ela foi realizada. Porém, se a gente seguir a matemática, sempre há outras maneiras de você calcular isso. O importante mesmo é você ter a parte de interpretação de como você vai fazer esse cálculo, de onde você vai trocar ele, qual é a taxa de juro, né? Tudo isso é importante
de banco para banco, também para a própria empresa. Pô, às vezes ela não precisa trocar, por exemplo, ali naquele segmento, os últimos boletos que ela tem para a empresa. O capital de giro dela permite trocar só os primeiros, ou ainda o inverso. Ela fica com os primeiros e troca os últimos, para dar um capital de giro maior. Ela não precisa efetuar a troca de tudo, de todos as suas dívidas ali a receber. Dentro desse contexto, tem uma taxa ali bem considerável referente a esses valores dessa empresa no segmento de soluções ali que aqui tem o cálculo detalhado de descontos das duplicatas referente à tabela que a gente passou, dá também para a gente entender as taxas como ela funciona, porém aí aqui vocês têm que seguir, que aí ajuda a mensurar bastante o cálculo que eles estão fazendo aqui. Tudo bem. Então aqui o sistema financeiro ele possui um tipo de produto que oferta às empresas para comprar as duplicatas. Você tem esse meio, não necessariamente que tenha que negociar com o banco, o chamado das factors, né? Instituições financeiras que prestam esse tipo de serviço, tanto nacional quanto internacional, de troca de valores de duplicatas aí, de compra das empresas as duplicatas. E o legal delas é que elas ficam responsáveis por cobrar. Também o juro delas é muito maior, né? Então ali as Victórias elas vendem essas duplicatas depois para outros, né? Estão liberando aí de qualquer risco de falta de pagamento do cliente. Então, se eles não pagarem, será o banco que deve fazer essas cobranças. Tem uma grande diferença nesse contexto. O que é a Factório, na verdade? Ela é um produto financeiro, né, que mexe com o mercado futuros de títulos de valores no mercado tanto nacional quanto internacional. Tem várias aqui nesse contexto, vou mostrar porque meu inglês é muito ruim, e assim vocês conseguem ler o nome delas aqui, mesmo que eu tente falar, né? Então, no comércio internacional, a gente tem aqui diversas instituições financeiras que trabalham com esse sistema. Tem a Trades aí, a Nexo, C2 e a Premier Revenue, alguma coisa assim. Tem os sites dela para quem quiser conhecer melhor como funciona esse serviço. Aí vocês podem acessar ali conforme está aí, só pausar o vídeo e colocar na internet que vocês vão conseguir acompanhar bem. Então, aqui todas essas taxas ou todas essas instituições financeiras, elas atuam no mercado internacional, ajudando as empresas aí e fornecedores ao redor do mundo na gestão de seus capitais de giro, desde grandes empresas até as pequenas, principalmente as grandes empresas, porque o fluxo de dinheiro, de dívidas, de comercialização é muito grande. Como que a Perdigão, Sadia, que é a BRF hoje, né? Eles trabalham bastante com esse, porque eles têm um mercado internacional, eles vendem mais de 60% da sua produção para fora do Brasil. Então eles trabalham com bastante moedas diferenciadas, vende para a Índia, vende para os Estados Unidos, vende para vários países. É muito importante essa parceria. Depois a gente vai ver um case de uso de mercado de capitais dessas empresas pequenas, que é o mais relevante aqui para o nosso contexto real. O mercado de capitais, ele pode ser usado em diversas maneiras em função de quê? De necessidade dos usuários dentro desse mercado, né? Tem aí um exemplo, ele diz de uma revista internacional de economia, The Economist, alguma coisa assim, tem um artigo científico lá, escrito, relacionado sobre a compra de duplicata de pequenas empresas. Essa empresa, no caso real, né, que é da pesquisa lá, é uma venda de alimentos saudáveis. Ela tem uma grande cadeia de supermercado no Reino Unido e assim ela faz essa parceria junto com elas. Então, nessa história que a gente está contando aí, o fornecedor é obrigado a realizar as suas vendas a prazo, numa maiores ali de 60 dias. Porém, ele tem que pagar o que? Os seus insumos, vai ser transformado à vista. Então, assim, ele tem aí um grande problema, né, de capital de giro e o fluxo de caixa. Porque se ele vende, ele tem que comprar o produto à vista e ele tem que vender a prazo, ainda venda inicial a 60 dias, nessa sua cadeia de distribuição,
ele não vai ter como realmente ter um capital de giro, ele vai ficar bem sufocado, né? Aqui eu vou mostrar mais ou menos, eu não vou ler a história, mas é só para vocês mesmo poderem acompanhar, quem está de fora. O elo perdido, a tecnologia está revolucionando as finanças da cadeia de suprimentos. Então, por aqui ele tem uma historinha, provavelmente se vocês colocarem esse título na internet vocês vão encontrar. Então, essa leitura desse artigo, ela traz o quê? As novas ferramentas que estão disponíveis aí para a gente de graça, né? Ferramentas financeiras e também contando com os avanços tecnológicos que as empresas têm que acompanhar, né? O sistema na área de TI, o sistema de análise de gráfico, esse software que fazem essa parte de colocar as informações, alimentar o sistema e elas gerarem essas análises de dados para que os gestores, os administradores consigam tomar melhores decisões no mercado, né? Então, nesse caso, a cadeia de suprimento dessa empresa, fictícia ou não, ela possui uma parceria, né, com essas empresas financeiras aí, que oferecem esses factories aí, que eu vou chamar assim, né? Não sei se esse é o nome. Então, facilitando, claro, o capital de giro e assim ela tem um poder de compra maior. Ele dá uma dinâmica aí de investimentos financeiros. Então, nesse tópico que a gente vai ver quais os fundamentos importantes do mercado financeiro, os fundamentos importantes que ele tem de atuação. Então, em funções de condições econômicas e de critérios baseados em quê? Nos investimentos financeiros mesmo, no seu geral. Então, análise comparativa dos valores mobiliários. Sou o professor Arílio e vou acompanhar você em seus estudos. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na unidade 3, então vamos passar aqui o nosso slide e aqui a gente vai acompanhar quais são os parâmetros que nós vamos seguir aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui o que a gente vai ver, né? Os princípios da economia, que a gente já deu uma olhada, os princípios financeiros de investimentos, a gente viu a estrutura e as normativas financeiras e o sistema financeiro nacional. Agora a gente vai entrar na dinâmica de investimento financeiro dentro desse contexto aqui. Deixa eu até passar para o outro lado aqui, que vocês consigam acompanhar a leitura do nosso slide aqui. Né? Que a gente vai ver dentro dessas ações? Então, nesse tópico, a gente vai ver quais os fundamentos importantes do mercado financeiro de capitais e as funções e condições econômicas e os critérios básicos de investimentos financeiros. Então, o que significa, por exemplo, valores mobiliários? São os documentos emitidos pelas entidades, tanto pública quanto privada, que podem ser comprados ou vendidos, dependendo do momento desse investimento. Né? Ainda a gente tem análise de a gente ainda tem análise comparativa de valores mobiliários e os investidores eles costumam comprar ou acompanhar o processo desses ativos por meio de índice, né? Que acabam servindo de benchmark. O que seria isso, né? A medida de referência usada no mercado de ações, no mercado econômico, né? Para aplicações financeiras de alto risco, ou pelo menos de risco, né? Que representam um referencial aí para comparação. Então, dentro desse índice, a gente tem aí a análise para os produtos de investimentos que buscam o quê? Acompanhar as taxas de juros vigentes no mercado com um bom referencial, né? Teria, por exemplo, a CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancários, ou ainda mesmo a taxa Selic, cuja rentabilidade esteja atrelada a variantes aí, por exemplo, a variação da moeda, tais como os fundos cambiais, em torno do mundo aí, e bem como o benchmark, que seria essa taxa de câmbio. Certo? Para quê? Para compra de dinheiro em reais, por exemplo, o benchmark ele seria o IPCA ou ainda o IGPM, que são os índices de preço de medidas sobre a inflação aí. Esses produtos ainda, o de investimentos baseado nas ações, os benchmark direcionado para Ibovespa ou IBRX, que são os índices formadores aí de negociados pela Bovespa, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
de todos esses índices são o quê? Um reflexo do desempenho econômico como um todo na economia, né? Normalmente esses ativos livres de riscos dos títulos públicos aí, por exemplo, pós-fixados nas taxas básicas de juro e da economia. No caso do Brasil, a gente pode considerar esses ativos livres de risco quais? O título público, por exemplo, do Tesouro, da Selic, né? Ou ainda a antiga letra do Tesouro Nacional, a LFT, né? Cuja rentabilidade que ela está entrelada junto com a Selic. Entendendo isso, a gente vai seguindo com o pensamento dos fatores e análise desses investimentos, e a gente vai abordar quais a diferenciação ou as definições desses investimentos. Entre termos assim mais simples, né? Ele é o sacrifício no presente momento, né? Com o objetivo de quê? De obter uma série de benefícios para o futuro. Exemplo aí, nós acadêmicos, vamos dizer aqui, que eu vou me incluir, porque eu ainda sou um acadêmico também, em outras áreas, né? O estudo do curso universitário, como que a gente considera esse investimento, né? Se ele é considerado ou não por nós. Porque no presente você está sacrificando os recursos monetários e o seu tempo livre. Então, até aí, tudo tranquilo. Ele vale quanto esse seu tempo, né? O recurso monetário, por que você está investindo? Você está esperando o que nele? Né? Então, nesse nosso sacrifício, ele serve para quê? Para adquirir o conhecimento, a competência, a gente possui um diploma, são muito utilizados no futuro, que a gente pode utilizar no futuro e ainda colhendo esses frutos uma diversidade de quê? De benefícios, né? Tanto pessoal quanto na carreira profissional lá na frente. Quando a gente estiver formado, pode ser que a gente tenha um aumento ou oportunidades de carreira dentro desse contexto. Em termos já financeiramente falando, esses investimentos envolvem três elementos, que é o de liquidez disponível, o risco de valor mobiliário e o rendimento financeiro, que a gente vai explanar um pouco sobre eles mais detalhado, direcionado para a economia, para as empresas, né? Esses três geram a base para quê? Para estabelecer a taxa mínima de atratividade, que é a TMA, que a gente já mencionou lá no tópico 1 de análise de liquidez mais risco e de retorno. Entendendo um pouco dele, vamos falar sobre aí um pouco de cada, da liquidez, do risco e do retorno. A liquidez, por exemplo, ela vai se referir à quantidade de valores monetários, né, e o capital disponível para esses investimentos. E ela se refere ao tempo de manutenção de investimento, podendo estar associada às dificuldades de vender, ou de venda, ou realização desses ativos. Quanto maior a liquidez, menor o tempo de investimento, ou o inverso. Exemplo aqui, a liquidez de investimento feita em imóvel é baixa, né? Porque a gente sabe que o imóvel ele vai estar parado ali, não tem muito rendimento. Não pode ter, por exemplo, para você ter esse retorno, uma maior dificuldade para vendê-lo e você colher esses frutos, né? Então o dinheiro fica mais parado sobre esse tipo de ação. Depois a gente pode falar um pouco de nível sobre riscos. Ele pode ser definido como o quê? Como qualquer adversidade que possa vir a acontecer, já está dizendo, né? Níveis de risco. Então, probabilidades de ocorrência, variáveis, né? Fatores de risco, que é uma série de risco no mercado, risco de pagamento de crédito, risco de liquidez, que as empresas honrarem com suas dívidas nos títulos de dívida pública, como eles vão colocar, não de dívida pública, mas de dívida dos seus papéis, vamos dizer, das suas ações para o mercado, né? Que ela está com dívida, ela precisa gerar dinheiro, ela coloca essas dívidas como para quem quiser comprar. E aí a pessoa investe, ela consegue pagar as dívidas dela. Porém, tem um grande risco aí delas pagarem ou não. Se elas não pagarem, você também pode perder junto com ela, né? E ainda para finalizar, o risco de mercado. Depende do tipo de investimento mobiliário que a gente pretende fazer, né? Esse tipo de risco, ele está atrelado ao comportamento do preço do ativo, das condições econômicas que o mercado oferece. Entendido isso, a gente tem aí alguns exemplos. Por exemplo, se você tiver ações de uma grande empresa que ela possui um volume de empréstimo em banco no exterior, logo a variação ou a valorização do dólar poderia reduzir as expectativas, né, dessa rentabilidade da empresa. Por quê?
as ações dessa empresa, pode perder o valor de mercado, porque o dólar está subindo e a dívida dela é em dólar, né? Então o capital investido por você que injetou nas ações dessa empresa também pode perder o valor, com isso você saindo no prejuízo. Então, por isso que é necessário a gente analisar os riscos de mercado financeiro, como quais? O mercado de ações, a taxa de câmbio, a taxa de juro, derivados futuros de preços de os commodities que se falam, se não for bem assim, porque meu inglês é ruim mesmo, né? Mas dá para a gente entender o contexto aqui. Então, a gente vai ver agora algum exemplo de uma empresa que a gente sabe aí que ela é enorme, né? Hoje ela é BRF, mas vamos falar antes da transação que eles tiveram, né, que foi a Sadia, no ano de 2008. Ela teve um volume de investimento financeiro de preço futuro em moeda estrangeira, no caso no dólar, né, muito grande. Então, a, quando a crise financeira lá de 2008 estourou nos Estados Unidos, se espalhou, e logo se espalhou pelo mundo, né? A Sadia viu aí em uma situação muito complicada, né? Ela não conseguia sair daquele bolo, daquela teia que ela se meteu, e os juros foi aumentando demais e a dívida delas ficou 3 vezes maior. Então veio, bem dizer, a falir aí do, perante a esse cenário que a gente colocou aqui, né? Seus acionistas ou os investidores que investiram em ações perderam o valor e assim muitos faliram, né, dentro desse contexto, perderam o valor de suas ações. Hoje essa empresa ela se uniu, né, se codificou com a Perdigão, então ela hoje está gerida, administrada por outros grupos, por outras empresas, para que ela continue, já que ela tinha nome no mercado, continuou agindo e assim avançando e saindo do vermelho. Então, essa experiência que a empresa Sadia é bem claro, dá para a gente ver aqui a dificuldade e como que funciona quando você faz uma dívida em outra moeda, né? Os riscos entre os grandes fatores que ela encontrou, tem a oscilação, né, da taxa de câmbio no mercado, as mudanças nas perspectivas tanto macroeconômica de grandes economias, como dos Estados Unidos, da Europa ou da China, que são responsáveis por praticamente balancear o mercado financeiro. Entendido isso, ainda a gente pode falar um pouco sobre o risco de pagamentos de crédito, por exemplo, que está vinculado a possíveis perdas. Perdas de quê, professor? Na função da falta de pagamento, na inadimplência que vai ocorrer aí perante aos clientes, né? Então, vamos dar algum exemplo aí, por exemplo, o risco de crédito de país, que mede o quê? O nível de risco da dívida pública de um país, já está dizendo, né? Inadimplência, para ver quanto que aquele país está devendo, se vale a pena investir ou não nas ações que eles estão ofertando. Então, o Brasil e os Estados Unidos ainda são os países que possuem um menor risco, né? Segundo o autor do livro, né? Vou jogar essa responsabilidade para ele, né? Dentro desse segmento de investimento. Então, o Brasil e os Estados Unidos, eles sempre estão unidos aí para os investidores comprarem ou venderem as ações. Tem um movimento bem grande, né, nesse contexto aí da dívida pública. E os riscos de crédito de empresas. Serve para quê? Para diminuir o custo financeiro de grandes empresas que emitem papéis de dívidas, como eu falei para vocês, no mercado de valores, são conhecidos como o quê? Ele tem um nome conhecido aí pelos comércio financeiro e pela economia de beventure ou debentures, né? Então, se uma empresa não paga esses vencimentos das dívidas que ela negociou, os detentores desses papéis, quem são os investidores, né, eles sofrem perdas financeiras junto com a empresa. Então, realmente, eles têm que analisar a história da empresa para ver se vale a pena eles fazerem esse tipo de investimento. E para finalizar, a gente tem o risco de crédito dos clientes dos bancos comerciais. Os bancos estão o quê? Controlando a inadimplência, o empréstimo para os seus clientes. A gente sabe como funciona, são bem rígidos, né? Eles estão também sendo constantemente monitorados pelo mercado. O mercado, por exemplo, enxergar que a porcentagem está aumentando, piora os papéis financeiros desse banco. Quais são esses papéis? As ações,
a debenture, como a gente acabou de ver o que seria, as CDIs e vários outros, né? Eles começam a perder o valor no mercado e com isso trazendo prejuízo e até a falência para esses bancos. E ainda a gente tem aí, falei o último, mas ainda tem mais alguns, mas vamos falar o risco de liquidez, que é o quê? Quando a pessoa paga, quando o dinheiro está entrando, né? O investimento mobiliário, o que, que seria isso? O título que tem valor, certo? Se refere ao tempo de vigência desse investimento e o risco não consegue vender. Por que não consegue vender? Porque o prazo pode ser muito longo, né? E a liquidar ali o levantamento de caixa, fazer dinheiro para o caixa no valor desse título, por exemplo, quanto maior o tempo de investimento, menor a capacidade de gerar liquidez, de fazer a venda. Quem vai querer comprar, por exemplo, um título que vai vencer daqui a 2 anos, né? Um investimento com uma liquidez muito longa. Então demora mais e custa mais, né? O desconto é maior, por exemplo, se ele for fazer uma troca desse título no banco. Então, quanto maior for o vencimento, mais juro o banco ou o investidor vai cobrar, né? No caso, e não é bom para ambas as partes. No Brasil, o título tem menor. No Brasil, título com menor risco são o quê? O título de dívida pública, como a gente mencionou, nos mercados da taxa Selic. Já no mercado internacional, é a mesma coisa, né? O título de dívida pública, por exemplo, dos Estados Unidos, são os mais atrativos que a gente tem no mercado. Então, dentro dessa colocação, você vai dando uma olhada aqui nessa tabela de risco de rentabilidade do valor de renda fixa, né, dos Estados Unidos. Ali tem os emitentes, o Tesouro Norte-Americano, que são esses títulos públicos, e a gente consegue ver ali o retorno de risco, o rendimento dentro do prazo ali do ano de 2017, para que a gente possa avaliar um pouquinho como funciona cada um deles e esse nosso raciocínio. Então, dentro desse ainda tem o título de títulos privados, né, que são os bancos comerciais, os bancos estrangeiros e vários outros. E aqui a gente consegue ver um pouquinho e ter uma ideia do que a gente vai falando ao recorrer aqui. E aqui o por último. Lembrando que essa tabela aqui, a taxa básica do juro da época, nesse momento, era de 8,25%. Então, observando aqui essa tabela, né, que fica bem mais simples da gente ter uma ideia de relação com os números, a correlação entre o maior prazo e o menor de liquidez, ou seja, o maior risco e a menor rentabilidade dos títulos mais seguros, como o de mercado de capitais dos Estados Unidos, que é o Tesouro, como a gente pode ver ali, da dívida pública. Já no Brasil, eles são muito semelhantes, né? Esse quadro que segue dos Estados Unidos aqui. Ainda a gente vai falar um pouquinho de benchmark, né? Que é a necessidade de investimentos. No caso, os investidores, eles podem ter diversos objetivos de investimento, várias oportunidades, né? Ou várias ofertas de títulos. Então, eles aproveitam esses rendimentos financeiros do saldo disponível que eles têm em caixa na sua empresa para fazer esse tipo de investimento. Porém, eles procuram uma ponderação entre esses riscos. O que seria? O retorno de liquidez atrelado a um índice de benchmark financeiro. Então, eles têm que analisar e ver qual desses ativos é mais lucrativo para a empresa. Não vai sair comprando qualquer ação, né? Tem ainda até um gráfico que a gente vai mostrar logo em seguida, aqui para vocês, que dá para a gente ter uma noção como que eles vão avaliar cada um deles. Nesse gráfico aqui a gente pode enxergar a correlação entre a realidade dos níveis de risco apresentado nas diversas opções, conforme o tipo de investimento escolhido pelo investidor. A relação de risco vezes o retorno. A gente consegue ver aqui e fazer uma linha para ver qual deles tem mais lucratividade, mas porém tem mais risco, né? Então, nesse gráfico, ele fica claro essa correlação entre a rentabilidade e o risco de renda fixa. Possui um menor risco dentro desse contexto aqui. Capital investido e o rendimento esperado pelo investidor, né? Ali no caso de imóveis, considerados o quê? Um referente tangível de capital de investimento. Ele demora na venda, né, e gera dificuldade de levantar caixa imediato para as empresas. Investimento em ação
ele classifica o risco na bolsa de valores, como a gente está vendo, bem flutuante, oscila demais, né? Aqui a gente vai ver também a padronização do risco de uma das grandes agências no ringue mundial, né, que a gente tem aqui, e eu vou tentar trazê-la para vocês mais claramente. Depois a gente volta para esse gráfico aqui. Vou trazê-la aqui já no contexto maior, e a gente pode ver essas definições aqui, e aqui vocês conseguem olhar junto comigo, cada uma delas como funciona, qual é a tabela, a categoria que eles utilizam, a definição. Eu não vou estar lendo ela aqui, né, claro, mas é só para vocês terem uma ideia e depois acompanhar meu raciocínio. Tá legal, aqui vocês conseguem ver, vai parando o vídeo, vai lendo cada uma delas, vai ajudar vocês a ter um raciocínio de como elas funcionam. Muito bem. Então, dentro dessa colocação, a gente tem que ver que nesses rings aí, tanto de AA, CCC, pode ser modificado pelos acréscimos de um sinal, que a gente vai dar uma olhada aqui na outra tabela. Que sinal seria esse? De mais ou menos, né? Com o intuito de quê? De demonstrar as posições dentro dessa tabela relativa dos principais categorias do ringue, mapeamento hipotético do rings, tanto no Brasil, principalmente no Brasil, né? Uma olhada nesse aí. Então, voltando lá naquela tabela que a gente estava, essa aqui, a gente pode ver no último que tem lá em cima, negócio próprio, né? Tipo de investimento, ele gera um maior risco, mas gera também a maior rentabilidade, tanto no negócio próprio ou ainda um negócio com sócios de grupos, né? Ainda a gente tem aí investimentos de grandes empresas que estão nascendo aí com frutos, né? Com positivos, já nasceram, na verdade, com frutos na inovação. E isso hoje o mercado está muito de olho, né? Por exemplo, tem a Microsoft, a Apple, a Amazon, que tem muito valor hoje nas ações no mercado financeiro. E agora a que também está bem valorizada aí é a Netflix, né? Que também está, as ações dela está subindo bastante, investimento, valor de mercado, e aí a gente pode ter uma ideia de como isso tudo está atrelado, como funciona. E para finalizar, esse tópico é um pouco mais curto, a gente tem uma tabelinha aqui que dá para a gente ver o impulso, como funciona, né, com o desenvolvimento dos mercados de capitais, contribui diretamente com a economia e sobre esses indicadores socioeconômicos. A gente tem a projeção do mercado, podem ver o ano que a gente tem de 2017 a 2022, o ano atual, o crescimento como está correndo e o incrementos, né, no mercado de capitais, gerando em torno do mercado brasileiro aí, da economia. Tem o BIP, o impacto de arrecadação, o de investimento. Então, essa tabela aqui que os investidores geralmente ficam de olho para saber onde investir, onde não investir dentro desse contexto aqui. Beleza, galera? Então, hoje seria isso. Acho que ficou bem resumido aqui o nosso contexto, ficou mais claro para a gente seguir na unidade 2, né? Então aqui eu finalizo ela, em breve eu disponibilizo o vídeo para vocês aí poderem estudar e acompanhar as atualizações do mercado. Valeu? Então tá, galera, fiquem bem, fiquem com Deus, até semana que vem, em breve estamos juntos. Então tá, fui galera, grande abraço, valeu!